Boa noite a todos. Boa noite, presencial, online. Tem alguém pela primeira vez na casa? Sejam muito bem-vindos. E a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez. Como de praxe, eu vou passar a agenda semanal da casa, dos cursos, das atividades, tá bom? Porque é sempre importante a gente reforçar o que a casa oferece, tá? De domingo, nós temos palestra também, só que no horário das 18 horas. E no mesmo horário da palestra, nós temos a evangelização infantil, que é para crianças de 4 a 9 anos. Segunda-feira, nós temos o Evangelho no Lar, ele é online, tá? E às 20 horas. Então, se você faz o Evangelho no Lar na sua casa em outro dia da semana, você também pode participar do Evangelho no Lar às segundas-feiras, porque é um grupo que se reúne e depois, né, de fazer o Evangelho, o pessoal troca ideia, né, conversa sobre o que foi dito ali naquele dia. Terça-feira nós temos a palestra, às 20 horas. Quarta-feira, das 13h30 às 16h30, nós temos o Bazar da Tia Nina. Tem produtos para casa, roupas infantis, roupas femininas, masculinas, calçados, com produtos muito bons. Eu já comprei, né, algumas coisas aqui, gostei bastante, o preço é bem acessível. Então, assim, acho que a gente ajuda o nosso bolso, ajuda a casa, porque os recursos eles são para ajudar as custas, né, da casa, e ajuda o planeta também, porque é uma moda, né, sustentável. A gente vai reutilizando, né, os produtos. Quinta-feira, das 20 às 21 horas, nós temos os Ciscos de Deus, de jovens de 14 a 17 anos, tá bom? E também, das 20 às 21h30, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. É um grupo também que se reúne, né, às quintas desse horário, eu também faço parte. Então, se você quer aprofundar mais os conhecimentos na doutrina espírita, é muito importante o estudo desse livro. Sexta-feira, nós temos as vibrações de amor. Elas são feitas de 15 em 15 dias, das 20 às 21 horas, tá bom? Então, é um grupo também que se reúne dessas sexta-feiras quinzenalmente para vibrar amor para quem estiver precisando, para o planeta. É muito importante também. Sábado, nós temos também o projeto dos Ciscos de Deus, das 16 até as 17 horas. 15 dias ele é presencial, 15 dias ele é online, vai alternando, tá bom? Se vocês quiserem saber mais informações certinho, é só conversar com o pessoal lá da recepção, ou também tem ali atrás no mural o WhatsApp da casa e também todos os cursos, todas as atividades, tá bom? Bom, eu vou ler uma mensagenzinha do Minutos de Sabedoria, para a gente já começar a nossa noite. Página 177. Faça questão de ser alegre e otimista. Nada na Terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Não coloque a sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida, do espírito, na sabedoria do coração. Eu acho que independente do que a gente esteja passando, se alegrar, né, e ser otimista vem de dentro. Então, eu acho que eu sempre faço o jogo do contente, por mais que às vezes aconteça alguma coisa que não me agradou, eu tento sempre ter o lado positivo daquilo, né? Às vezes é uma lição para a gente aprender e eu acho que isso torna nosso dia, nossa vida mais leve. Bom, vamos fazer agora a prece inicial. Vamos nos conectando com
um plano superior, fechando nossos olhos, nos acomodando em nossos assentos, tranquilizando nossa respiração e a nossa mente. Querido Mestre Jesus, estamos aqui nessa noite reunidos em seu nome. Que possamos estar atentos e presentes à palestra preparada com tanto carinho pela Elizabeth. Que consigamos refletir e colocar em prática todos os ensinamentos dessa noite. Que a espiritualidade proteja todos os que estão aqui e proteja também a quem não conseguiu chegar, a todos os que estão nos nossos lares. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos for ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Elizabeth. Uau, quanta gente! Boa noite, amigos queridos. É uma alegria estar aqui. O tema que nos foi proposto é doutrina versus religião. Doutrina versus religião. E também boa noite para quem está aí na internet. A gente vai falar de doutrina, vai falar de doutrina espírita, vai falar de religião, vai falar de religiosidade e vai refletir. Será que a doutrina espírita, o espiritismo, é religião? Então a gente vai caminhar por esse trajeto. Quando Kardec iniciou as suas pesquisas lá na França, em 1854, já havia uma grande bibliografia sobre esse assunto, né, de comunicação no plano espiritual, com a denominação de neoespiritualismo, um novo espiritualismo, nos Estados Unidos, na Europa. Aí o que Allan Kardec fez foi aprofundar essas pesquisas, foi ordenar essas pesquisas e codificar a doutrina espírita. Então, doutrina espírita. O que é doutrina? Doutrina é um pensamento organizado, né? Ideias organizadas e estruturadas, mas que tem uma finalidade. Então, por exemplo, pensamento organizado é a base, é o conjunto de princípios de uma doutrina. E assim, a palavra estruturado significa que tem um corpo. É tudo racional, os princípios eles se conversam, um não contradiz o outro. Então, doutrina é um conjunto de ideias básicas, de princípios, que estão contidos num sistema. Pode ser um sistema filosófico, um sistema político, um sistema econômico, um sistema religioso. Os princípios são aquilo que serve de base para a doutrina. Então, quais são os princípios da doutrina espírita? A crença em Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, pluralidade, né, das existências. A gente não tem só essa vida. A pluralidade dos mundos habitados, como Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. A comunicação dos espíritos conosco, a lei de causa e efeito, plantar e colher, a fé raciocinada e a evolução do espírito, que é constante. Então, esses são os pilares, são os princípios que sustentam a doutrina espírita, que orientam a nossa conduta
a nossa evolução moral e espiritual. No Livro dos Espíritos, na parte da introdução, no item 1, Allan Kardec pergunta, né? Primeiro ele fala assim, para coisas novas é preciso palavras novas. E já existia o termo espiritualismo, que é o oposto do materialismo. Então, espiritualista é aquele que acredita que existe algo além da matéria, mas não necessariamente acredita em espíritos, comunicação dos espíritos, porque tem gente que fala assim, que acredita que quando a gente morrer, a gente vai, é o panteísmo, né? A gente vai se miscigenar num todo universal, como uma água que acaba se diluindo no oceano. Então, ele não acredita num espírito individualizado. Então, o espiritualismo é o oposto do materialismo, é a crença de que existe algo da matéria. E o espiritismo, ou doutrina espírita, foram termos criados por Allan Kardec para significar que os espíritos se comunicam conosco. E o espiritismo, ou doutrina espírita, então é essa relação, né, do mundo espiritual conosco, e os adeptos do espiritismo, a gente fala espírita, mas já se falava também espiritista. A gente pega os livros mais antigos, né, tem esse termo, é espiritista ou espírita, e é o livro dos espíritos que contém toda essa doutrina espírita, todos esses princípios revelados pelo mundo espiritual. E todo espírita é espiritualista, acredita que existe, né, algo além da matéria. E por isso que o Allan Kardec também denominou a doutrina espírita de filosofia espiritualista. A gente vê lá em algumas obras mais antigas, filosofia espiritualista. Então, o espiritismo é uma doutrina científica porque estuda essa relação do mundo dos espíritos conosco. Allan Kardec fez uma pesquisa com metodologia científica. É uma doutrina filosófica que traz esses princípios, né? A existência de Deus, as reencarnações, a pluralidade dos mundos habitados, está tudo no Livro dos Espíritos. E tudo isso, essa doutrina científico-filosófica, a gente sabendo, conhecendo essas leis de Deus, acaba gerando consequências ético-morais. A gente vai falar assim, puxa vida, a lei de Deus é essa. Eu planto e depois colho. Então, a gente vai aprendendo, se autoconhecendo, evoluindo. Então, o Espiritismo surgiu lá no século XIX, é uma doutrina científica, porque o Allan Kardec começou a observar aquelas mesas girantes, era moda naquela época. Mesas girantes, elas levitavam, elas dançavam, batiam um pé, levantava, batia um pé só, sabe? Eram os espíritos que estavam se comunicando. E isso veio a partir dos estudos de Allan Kardec, toda essa comprovação. E o objetivo do espiritismo é reviver aquele cristianismo de Jesus, todos aqueles ensinamentos tão puros, tão, né, simples de Jesus. Só que ao longo dos séculos, esses ensinamentos foram deturpados, quanta coisa foi adulterada na Bíblia, foi interpretada de forma errada. Então, o Espiritismo revive esse cristianismo da época de Jesus, né? Com aquela pureza dos ensinamentos do nosso mestre, né? E esclarece todos esses princípios, né, esses que a gente citou, que regem a nossa vida, que regem todo o universo. Então, a finalidade do Espiritismo é o nosso melhoramento e o melhoramento moral da humanidade, né? A construção do reino de Deus em nós e a construção do reino de Deus na Terra. A doutrina espírita tem por finalidade a educação do espírito, a nossa educação. Aí no Livro dos Espíritos, na questão 842, Allan Kardec pergunta, né? Olha, todas as doutrinas acham que são, né, as donas da verdade, ó, têm a pretensão de ser a única expressão da verdade.
Então, como é que a gente vai saber quais os sinais que ela traz para que ela realmente seja aquela que é verdadeira? O que vocês acham? Porque você vai no segmento religioso, eles interpretam a Bíblia, o Novo, o Velho Testamento de um jeito. Vai no outro de outro jeito. E aí? Quem está com a verdade? Como saber a doutrina que é a verdadeira? Aí os espíritos respondem: aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Aquela que transforma as pessoas em pessoas de bem. O homem de bem é aquele homem, a mulher, que pratica o amor e a caridade na sua maior pureza, né? Sem segundas intenções e na sua mais larga aplicação, explicam os espíritos. Ou seja, não ama e não faz caridade só para o grupo familiar, mas para toda a humanidade. Aí é o exemplo de Jesus. Enquanto que toda doutrina que semeia a desunião é falsa. Uma doutrina que fala mal da outra é falsa. Uma doutrina cheia de intolerância é falsa. Uma doutrina onde as pessoas, né, cujo maior interesse é o poder, é o enriquecimento pessoal, é falsa. Porque a doutrina verdadeira é aquela que faz homens e mulheres de bem. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. A gente pode ler um resumo das 3 revelações. Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos, considerado a primeira revelação, ele trouxe outras leis também, mas aqui o que importa são as leis lá do Decálogo, né? Os 10 mandamentos. A segunda revelação é o Cristo, ele mesmo disse, não vem destruir a lei, que é a lei de Deus, que está nos 10 mandamentos. Não as leis do povo judaico, regras morais. Isso ele até destruiu, porque quando a mulher ia ser apedrejada em praça pública, era né, o costume dos judeus que ela fosse morta porque foi pega em adultério. E aí Jesus contesta tudo isso. Então, Jesus não veio destruir a lei, mas os 10 mandamentos, a lei de Deus. Ele veio cumprir, ele veio desenvolver esses 10 mandamentos, os ensinamentos, né, do Decálogo. Ele veio dar um verdadeiro sentido, conforme o entendimento das pessoas naquela época. Ele não pôde dizer tudo, porque muita coisa não se sabia. A psicologia, por exemplo, ela começou no final do século XIX. Quanta coisa! Os mundos, né, se achava que a Terra era plana, né, que as estrelinhas, né, lá no céu eram só pontinhos luminosos. Então, quando ele falou há muitas moradas na casa do Pai, não dava para se entender que eram planetas habitados. Então, todos esses ensinamentos só puderam ser aprofundados com o tempo, quando vieram novas descobertas, novos conhecimentos. E aí, no século XIX, surge a terceira revelação, que é o Espiritismo. Ele fala, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma nova ciência, porque é ciência, é filosofia, porque traz provas da existência e da comunicação do mundo dos espíritos conosco. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é chamado o Cristo Consolador. Jesus é o Consolador, porque ele fala assim, falou naquela época, né? E também nos convida: vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Rogarei ao Pai, vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade. Porque Moisés foi uma pessoa que trouxe a primeira revelação. Jesus foi uma pessoa que trouxe a segunda revelação.
Mas a terceira revelação foi trazida por muitos espíritos, coordenados pelo Espírito da Verdade, trazendo mensagens para médiuns de diversos países. Foram milhares, e Allan Kardec foi coletando tudo isso, né, tudo pelo correio, e aí ele codificou a doutrina espírita. Mas a espiritualidade continua mandando revelações. Aí, né, Chico Xavier, quanta coisa que ele nos ensina, né, nos ensinou. Então, é por isso que está eternamente conosco. O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, é essa alavanca para que a humanidade possa avançar, porque explica as leis de Deus, as leis da nossa vida, as consequências, né? Se a gente faz o bem ou não. E aí, com isso, a gente consegue evoluir de uma forma mais rápida, a gente consegue, sabendo, né, das consequências do nosso comportamento, a gente evita as recaídas, a gente assume as rédeas do nosso destino. E aí, né, para o futuro, a gente acumula menos sofrimento, porque o sofrimento é a transgressão das leis de Deus, é quando a gente, né, desvia do bom caminho, fruto da nossa ignorância. Emmanuel, no livro Roteiro, escreve: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. O que é libertar a consciência? A fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Até aqui a gente falou de doutrina, e mais especificamente da doutrina espírita. Agora a gente vai para a segunda parte do tema, que é religião. Vocês acham que existe alguma diferença entre religião e religiosidade? Muitas pessoas não entendem nem o que é religiosidade, é um assunto complexo. Até os autores, às vezes, divergem, né, em alguns aspectos. Religião vem de religar, uma palavra latina, que tem a finalidade de nos ligar a Deus, de nos conduzir a Deus. E como é que a religião faz isso? Ou fez, né, ao longo de todos esses séculos passados? Como é que a religião nos aproximou de Deus? No passado, nós éramos politeístas, então nos aproximou dos deuses, né? Os romanos, os gregos, os hindus, né? Foram e são politeístas, porque os hindus ainda são. Através de um conjunto de crenças, de filosofias, de doutrinas, de costumes, revelando também leis morais. Por exemplo, né, Krishna, Buda, Maomé, eles também foram reveladores, foram enviados de Cristo. E as religiões têm seus locais de adoração. Então, tem a igreja, tem o templo, tem a mesquita, a sinagoga. E lá as pessoas se reúnem para cultuar o Deus ou os deuses. E tem muitas religiões espalhadas pelo mundo. Se a gente entra lá na internet, tem cada religião que a gente nunca ouviu falar. São milhares de religiões. Desde, né, lá nos tempos mais antigos, o homem busca, nós, né, que já vivemos no passado, busca na religião o amparo, a proteção de Deus, né? Reza para que haja chuva, para que haja uma boa colheita, para que haja proteção e também respostas para muitas perguntas, para muitos problemas. E isso é religião, é uma instituição. São crenças, são cultos, paramentos, hierarquias, papa, né? A cardeal, e a religiosidade. Aí a religiosidade é um pouquinho mais complexa. Religiosidade é a nossa aptidão natural, a gente nasce com esse sentimento religioso. Ah, não tem gente que é ateu? Ah, é ateu, mas
muitos livros mediúnicos que explicam que aquela pessoa, numa encarnação, ou em algumas encarnações, elas, por revolta, elas preferem não acreditar em Deus. Por exemplo, na noite de São Bartolomeu, quando houve uma matança de protestantes, né, os católicos que mataram os protestantes. Então, muitos morreram tão revoltados, eu não acredito em Deus. Tá? Então, é pontual, mas não existe um povo ateu, um povo inteiro que seja ateu. Então, a religiosidade é uma aptidão, é um sentimento que nasce conosco. Que sentimento é esse? É um anseio de ligação com Deus, com algo maior, com a força, com uma inteligência superior. E a religiosidade, ela pode se expressar por meio das práticas religiosas. Então, tem gente que precisa, por exemplo, de uma vela, de um santinho, para se sentir ligada a Deus. Precisa do crucifixo, precisa ir na igreja e ajoelhar no altar. Precisa de tudo isso, porque senão ela não consegue fazer essa ligação com Deus. Mas é possível ser religioso sem estar ligado a uma religião. Quando Jesus falou assim, que para a gente rezar, que a gente vá para o nosso quarto, feche a porta e ore a Deus. Quer dizer, o quarto é dentro do nosso coração. Não precisa terceirizar a prece. E isso é religiosidade. E, por outro lado, tem muita gente que tem religião, mas tem uma religiosidade fraquinha. Ela vai lá na igreja porque é um evento social, é um encontro com os amigos. William James, ele é considerado o primeiro psicólogo dos Estados Unidos. Ele foi espírita, um grande pensador, viveu no final do século XIX, começo do século XX. Escreveu um livro chamado As Variedades da Experiência Religiosa. E ele fala que muitas pessoas precisam ir na igreja, no templo, na mesquita, na sinagoga, para expressar o seu sentimento religioso. Muitas pessoas ainda precisam. E que esse sentimento religioso é um dos mais nobres sentimentos do ser humano, porque nos traz tranquilidade. Vocês já sentiram isso? A gente começa a rezar, a gente está angustiado, está preocupado, está aflito. Aí a gente faz uma prece. Nossa, parece que as coisas assim vão se acalmando dentro da gente. Então, esse sentimento religioso é que nos promove essa tranquilidade. E ele fala assim, mas é muito difícil definir esse sentimento religioso. Algumas pessoas expressam esse sentimento religioso através do medo. Tipo assim, Deus castiga. Eu tenho que ir lá me comungar. Sabe, virou uma obrigação. Eu tenho que me confessar, eu tenho que rezar 3 Pais Nossos, 10 Ave Maria, senão eu vou ser castigado. Muitas pessoas são movidas pelo medo. Para ela, o sentimento religioso ainda é esse, de medo. Para outras pessoas, o sentimento religioso já é libertador. É assim, dependermos de algo maior do que nós. Eu sei que Deus vela por nós, que existe uma providência divina, que eu tenho meu anjo da guarda enviado por Deus. Então começa a ser um sentimento libertador. E para outros, a religiosidade é a admiração pela grandiosidade do universo infinito. O Einstein, para ele, Deus estava no universo infinito. Ele dizia que, olhando toda a maravilha que é o universo, as leis físicas, aí ele sentia Deus.
Isso é mais transcendente ainda, mais libertador ainda. Né? Tipo assim, né? Olha, eu confio em Deus, né? O que vai acontecer comigo, Deus é justo, mas tudo é para o meu melhor. E aí o William James fala assim, então, o sentimento religioso pode ser uma soma de tudo isso, né? De tudo isso. Mas quando ele fala que para algumas pessoas o sentimento religioso é manifestado pelo medo, olha só, tem um outro grande psicólogo, ele também foi sociólogo, morou na Alemanha no século passado, Erich Fromm, escreve uns livros fabulosos. Ele escreveu: os homens que não suplantaram a fase infantil, aquelas pessoas ainda pouco evoluídas espiritualmente, imaturas, essas pessoas obedecem sem questionamento, elas têm uma fé cega, uma fé dogmática. Tipo assim, elas acham, ó, Deus pune, Deus vigia, Deus fica lisonjeado com os louvores, Deus fica encolerizado com a desobediência dos seus filhos, né? A gente empresta para Deus as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, são pessoas ainda de pouca evolução espiritual que têm medo de Deus, porque interpretam Deus assim como alguém que castiga. Obedecem por medo que Deus castigue. Só que tem uma questão que atrapalha em toda essa evolução da religião, do sentimento religioso. É o fanatismo. Vocês conhecem alguém fanático na parte religiosa? Uma pessoa que, que não nos dá sossego, fala a verdade, que não nos compreende, que quer que a gente aceite a verdade dela. Como é que a pessoa se transforma, né? Transforma o seu sentimento religioso no fanatismo? Aí, novamente, William James, aquele psicólogo, né, espírita do começo do século XX, ele fala como é que começa a religião. Um líder religioso, ele recebe uma revelação. Ó, Moisés, Jesus, Maomé, Buda, Krishna, ele recebe uma revelação. Só que de início, essa novidade é considerada uma heresia. Olha o que aconteceu com Jesus. Foi crucificado. Os cristãos foram perseguidos, mortos no circo máximo lá do Império Romano. Mas o tempo vai passando, as gerações vão passando, e essa nova revelação, ela vai sendo aceita. Hoje o cristão não é mais perseguido, mas com o tempo pode virar uma ortodoxia. O que é ortodoxia? É algo rígido, né? O que era uma ideia livre, libertária, que liberta consciências, acaba se transformando numa ortodoxia cheia de dogmas, de fundamentalismo, né? Então, se você não segue a minha religião, você é uma persona não grata. A gente precisa vigiar, né? Se vigiar para que o nosso sentimento religioso não se transforme em algo assim rígido, um fanatismo. Vamos dar uma pincelada assim sobre vários autores que falaram de religiosidade, né? Então, a religiosidade é essa abertura, né, da experiência religiosa com Deus, né? A fé aprofunda essas nossas experiências. A fé é aquela convicção, aquela certeza da existência de algo maior, é essa crença, essa credibilidade, essa confiança no Criador, é o contrário da dúvida. E o biólogo americano, não sei se vocês já ouviram, Dean Hammer, que falou do gene de Deus, já ouviram algo a respeito? Ele estudou 1001 voluntários e ele mediu o grau de espiritualidade de cada um e descobriu
que existe um gene aqui, para essas pessoas muito espiritualizadas, que ele deu o nome de gene de Deus. Tem tudo a ver com o que a doutrina espírita ensina. Porque a doutrina, né, nos ensina que a fé, ela é construída ao longo das muitas encarnações. Tem gente que já nasce com uma fé poderosa, nada abala a fé dela. Tem gente que nasce com uma fé fraquinha, mas aí vai fortalecendo. Então, toda essa experiência, essa conquista, esse armazenamento de virtudes fica registrado no perispírito. E é o perispírito é que vai montar um novo corpo físico com os seus genes. Então, olha que interessante, ele trouxe essa ideia de gene de Deus. Tem gente que polemizou bastante, né? Tem uma outra questão muito interessante, está lá na revista Veja, em 2015. Quem escreveu foi Adriana Dias Lopes, mas foi um estudo da Universidade de Harvard, com 1.200 pessoas, né? Homens e mulheres. E esse estudo concluiu que as pessoas intuitivas são mais religiosas do que as pessoas reflexivas. Vamos explicar. O que é a pessoa intuitiva, o que é a pessoa reflexiva. A pessoa intuitiva é aquela pessoa cujas ideias brotam, sabe? Aquela pessoa cheia de criatividade. No relance, elas captam a essência das coisas, elas conseguem fazer a síntese de tudo. Né? Parece que englobam os acontecimentos e enxergam mais longe. O conhecimento parece que foi desvelado, assim, um véu foi levantado, desvelado, revelado. Os profetas são intuitivos. Ou eles trazem as revelações do plano espiritual, ou são até eles, com a sua bagagem de vidas anteriores, que estão lá no inconsciente, é que trazem todo esse conhecimento. Então, as pessoas intuitivas são mais religiosas, e as pessoas intuitivas, elas têm... E quando a gente vai evoluindo, a gente passa da animalidade para a racionalidade, nós, seres racionais, pensantes e raciocinam. Nós estamos caminhando para a intuição. Mas tem pessoas que já estão nesse nível de intuição, são mais evoluídas. Vamos dizer que tem o gene de Deus, e elas são mais religiosas. Tem religiosas aqui no sentido de sentimento religioso. De religiosidade. Enquanto que, né, as pessoas reflexivas, elas usam mais a razão, sabe, o raciocínio, a lógica, né, para obter um conhecimento. Então, elas fazem análise, né, e é um caminho mais longo para se chegar ao desvelado, ao revelado, não é aquele insight, aquela eureka. Então, olha quanta coisa para a gente aprender sobre religiosidade. Nós, né? Como é que nós estamos? Como é que está a nossa religiosidade? Vou pular um pouquinho, vamos agora para o próximo item. Vocês acham que a doutrina espírita é uma religião? Sim? Não? Bom, vamos ver aqui o que aconteceu. Estou pulando um monte de coisa que o tempo passou. Em 1857, na noite em que o Livro dos Espíritos foi publicado, lá na Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas, Allan Kardec disse, está lá na Revista Espírita, o Espiritismo, 1857, Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso. Aí passou 2 anos. Na Revista Espírita, Allan Kardec escreveu: o verdadeiro caráter do Espiritismo é o de uma ciência e não o de uma religião. Porque há muitos adeptos lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que não renunciaram às suas religiões. Eles continuavam indo na Igreja Católica, no Templo Protestante. Ele mudou.
Mudou em 2 anos. Né? Tanto que surgiram, hoje aqui, né, tem grupos que são espíritas científicos e tem grupos que são espíritas filosóficos científicos, e muitos desses grupos nem são reconhecidos pelos órgãos unificadores, a Federação Espírita, a União das Sociedades Espíritas. Né? Isso vem lá, né, do século XIX. Aí, em 1890, Allan Kardec já tinha morrido, mas ele deixou uma série de escritos e foi reunido num livro chamado Obras Póstumas. E aí, ele, né, a última palavra dele em relação se é ou não religioso, porque foi em 1899 essa publicação. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista. Por isso mesmo, vai ter forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões. Deus, a alma e a vida futura, né? O nosso mundo, vida depois do desencarne. Mas o Espiritismo não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Olha o posicionamento de Allan Kardec. Evoluiu com o tempo. Se as pessoas ficam só por exemplo, numa revista espírita, ela fala, não, isso é religião. Aí vai outra, vai pegar, né? Uma revista espírita foi escrita 2 anos depois. Não, olha, é uma ciência. Mas se alguém se pega todo o conjunto da obra, é uma doutrina filosófico-científica com consequências morais. Então, 1857, o Allan Kardec falou que o Espiritismo é religião, uma religião. 1859, ele falou que o verdadeiro caráter do Espiritismo é ciência e não é religião. E em 1890, né, ele deixou escrito, o Espiritismo é uma doutrina filosófica com consequências religiosas. Fechando, o Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, lá do prefácio, ele fala: o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é o Evangelho de Jesus, explicado de uma forma simples, sem dogmas, e atuante, porque a fé sem obras é morta. Então é preciso a fé atuante e a fé raciocinada. Né? Por que eu acredito nisso? E o Espiritismo veio, olha aqui, escreve Emmanuel, instalar a religião cósmica, que é a religião do amor universal e da divina sabedoria sobre a Terra. Então, no futuro, a religião será o amor. Por enquanto, o homem ainda precisa de religião. Emmanuel fala que a religião é o primeiro degrau da nossa ligação com Deus, só o primeiro degrau. Mas Jesus falou que a gente não precisa de ninguém para rezar, não precisa depender de ninguém, a gente pode fazer essa ligação direto com Deus, é a religiosidade. E no futuro, a religião será o amor universal. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de vocês, uma boa noite. Como é gostoso ouvir a Beth falar, né? Porque ela explica para a gente de um jeito que não deixa dúvida. Não é assim? E a gente que já está acostumado sempre assim, ouvir palestra, conversar com ela, a gente sabe que o posicionamento dela é sempre assim mesmo. Gostoso da gente ouvir, aprender. Com gratidão, de novo, né? Sempre agradeço muito, porque realmente é uma delícia. Bom, gente, eu só vou, antes de fazer a prece final, eu vou relembrar para vocês que a gente tem aí o nosso projeto da sede própria. Se alguém quiser saber mais informações, por favor, procurem a gente, que a gente faz algumas
tem algumas medidas que a gente faz para poder levantar fundos para isso, e são várias. Então, assim, eu peço que vocês entrem em contato com a gente, pergunta o que, sabe, quais são as coisas que a gente tem elaborado, porque a Sandra, semana passada, deu uma notícia boa, aí, que a gente ganhou mais um ano, né? A Sandra é boa, a Sandra, gente, ela é fantástica na hora de negociar, não é? Quem conhece a Sandra sabe disso. E ela, né, Sandra, ela tá lá do outro lado. E ela deu essa notícia pra gente. Então, a gente ganhou mais aí alguns meses, mas a gente sabe que a gente vai precisar mudar, sim. Mesmo porque a gente quer isso também, né? Nós queremos a nossa sede própria. Depois que foi plantada essa sementinha, por quê que nós precisamos disso? Todos nós, né? Quando eu falo nós, somos todos nós. Todos. Porque a gente não pode viver com esse receio de que amanhã ou depois vai acabar esse contrato, como que nós vamos fazer? Não é verdade? Nossa, relaxa. Então, entrem em contato. A gente tem aí a vaquinha na internet, tem ricas que a gente faz, tem um bolinho que a gente vende ali, como a Carol lembrou, tem o bazar. O bazar ele é muito importante, como ela bem disse, para a manutenção da casa. Tá bom? Agora, essas outras coisas que a gente faz, normalmente elas são para isso, para a sede própria. E quem também quiser saber mais como a gente está administrando isso, também vem me falar. Sandra convidou também a semana passada as pessoas para se associarem, né, para poder votar. Logo a gente vai ter votação de diretoria novamente. Então, assim, ó, se você for associado, você vai poder compor a nossa diretoria, tá bom? E é isso. Mais informações aí vocês podem falar com a gente pelo WhatsApp. Quem responde normalmente é a Sandra. Normalmente não. Quem responde o WhatsApp é a Sandra. E aí ela tem propriedade para falar de todos esses assuntos. Bom? Então é isso. Nós vamos fazer a nossa prece final. Após a prece, eu peço que todos saiam em silêncio, porque a câmera de passe está funcionando ali, está trabalhando, e o nosso barulho às vezes atrapalha eles um pouco. Termina, e aí a Maria do Carmo puxa a minha orelha, tá bom, gente? Então, a gente sai bem calminho. E aqueles que têm o cartãozinho azul, aí já se direciona para fazer uma fila lá atrás para finalizar o tratamento. Tá bom? Então, vamos lá. Senhor Jesus, ao encerrarmos esse momento de luz, aprendizado e fraternidade, elevamos nossos pensamentos em profunda gratidão. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pela palavra amiga que recebemos e pela presença da espiritualidade que nos envolveu com tanto carinho. Nesse instante, desejamos estender nossa prece àqueles que não puderam estar aqui conosco nessa noite. Nossos familiares, em seus lares, sejam acolhidos pela Tua paz e envolvidos por vibrações de serenidade, de saúde, de proteção. Que aqueles que, por diferentes razões, não puderam comparecer a esse encontro, estejam onde estiverem, recebam também essa energia de amor que aqui foi construída. Senhor, que esse sentimento de fraternidade não fique restrito a esse ambiente. Que ele se expanda em forma de vibração amorosa, alcançando os corações aflitos, os que enfrentam dores e incertezas, os que se sentem sozinhos e também aqueles que caminham conosco na vida. Que a paz que sentimos aqui nos acompanhe em nossos lares, nos nossos relacionamentos e nas nossas escolhas. Abençoa, Senhor, cada pessoa por quem agora oramos em silêncio. Que o Teu amor seja sempre o norte dos nossos passos. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que possamos ir para os nossos lares em segurança e possamos nos reunir aqui novamente na próxima sessão. Boa noite.